Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Zacarias, primeira parte, visões, dos capítulos 1 a 8. Do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 11. Introdução. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Dize a este povo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor. Onde estão vossos pais? Podem, porventura, os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados junto de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e, confusos, confessaram: O Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. Visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sabá, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nesses termos: Tive uma visão durante a noite. Percebi, entre as murtas do fundo do vale, um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: Meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me: Vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: Estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor, que permanecia entre as murtas: Acabamos de percorrer toda a terra e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse: Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estáis irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras cheias de consolação. E o anjo disse-me: Proclama o seguinte: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião, porém sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas estas nações ultrapassaram na medida. Por isso, eis o que diz o Senhor: Volto novamente para Jerusalém, cheio de compaixão. Minha casa será nela reedificada, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Farás a proclamação seguinte: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Minhas cidades terão de novo muitas riquezas.
O Senhor será a consolação de Sião, e a sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. Os 4 cornos. Levantando os olhos, vi 4 cornos, e perguntei ao porta-voz: Meu senhor, que cornos são estes? Ele respondeu-me: Estes são os cornos que dispersaram Jerusalém e Judá. O Senhor mostrou-me então 4 ferreiros. Eu perguntei: Estes que vêm fazer? Os cornos, respondeu-me ele, haviam dispersado Judá de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Mas eis que vieram estes ferreiros para destruí-los, para abater os cornos que as nações tinham levantado contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Libertação de Sião. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe: Aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse: Corre, fala a este jovem. Dize-lhe: Jerusalém vai ficar sem muros por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará. Serei no meio dela a sua glória. Ó, fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos 4 ventos do céu, oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel. Porque isto declara o Senhor dos Exércitos, que me enviou depois da provação contra as nações que vos despojaram. Quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra essas nações, e elas serão a presa de seus escravos. Assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos Exércitos. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se chegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor possuirá Judá como seu domínio e Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor. Eis que surge de sua santa morada. Visão sacerdotal. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupas de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. E puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e fores fiel ao meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios e dar-te-ei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio. Porque eis que farei vir o meu servo Germem. Eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos Exércitos, e num só dia tirarei o mal desta terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de suas figueira. O candelabro. O anjo voltou e despertou-me como a um homem a quem tiram do sono, e perguntou-me: Que vês?
Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto desse, 2 oliveiras colocadas de um e outro lado do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu: não sabes o que isso significa? Respondi: não, meu senhor. Então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações. Graças, graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Suas mãos levaram a bom termo a sua construção. Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Porque, pois, desprezar esses humildes começos? Alegrar-se-ão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: estes 7 olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda: que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro? Interroguei de novo: que significam estes 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isto significa? Não, meu senhor, ele explicou. São os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. O livro volante. Levantando os olhos, olhei e vi um rolo manuscrito que voava. O anjo disse-me: que vês? Um rolo que voa, respondi, o qual tem 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Ele disse-me: isto é a maldição que se espalha sobre toda a terra. Todo ladrão será expulso por ela, e todo perjuro será lançado fora por ela. Eu a deixarei espalhar-se por toda a parte, oráculo do Senhor, e ela forçará a casa do ladrão e a do perjuro. Alojar-se-á na casa de cada um deles e a aniquilará com a sua madeira e as suas pedras. O Efá. O anjo porta-voz aproximou-se e disse-me: levanta os teus olhos e vê o que vem lá. Eu disse: o que é? Ele respondeu: é um Efá que aparece, e acrescentou: é a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e vi uma mulher instalada no Efá. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. Prendeu-a no Efá e tapou a boca do Efá com o disco de chumbo. Então levantei os olhos e olhei. Apareceram 2 mulheres, e o vento soprava em suas asas. Tinham asas como de cegonha e levantaram o Efá entre a terra e o céu. Perguntei então ao porta-voz: aonde vão elas com o Efá? Ele respondeu-me: vão construir-lhe uma casa na terra de Sanaar, estabelecê-la ali e fixá-la no seu lugar.